E aí, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Nesse vídeo aqui estaremos fazendo a revisão das aulas 7, 8 e 9 de uma maneira um pouco mais resumida. Então, solta a vinheta. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Pessoal, como vocês sabem, essa semana encerrou o primeiro trimestre da rede estadual de ensino. Com isso, eu estou tentando trazer todos os vídeos de todas as aulas que ficaram pendentes, para que semana que vem nós iniciemos junto com as aulas que serão dadas na televisão. Então eu vou postar 2 vídeos que vão compreender da aula 7 à aula 15, tudo bem? Então vamos lá. Nessa aula 7, o tema visto foi leis de Kepler e um pouco sobre astronomia. A ideia é que, desde que nós começamos a nos movimentar em 2 pernas e tivemos a capacidade de olhar para o céu, nós tentamos explicar como se dá o movimento dessas coisas que nós vemos no céu. Por esse motivo, a astronomia ela é vista como a primeira ciência a ser criada. As ideias iniciais era de que a Terra era o centro do universo. Isso nos colocava em uma posição privilegiada, como o ser humano sendo o centro de tudo. A igreja adorava esse tipo de interpretação. Porém, com a evolução dos estudos na área da astronomia, ficou provado de que não somos o centro do universo. Na verdade, não somos nem o centro do nosso próprio sistema solar. Quem ocupa essa posição é o Sol. Então houve uma migração do modelo geocêntrico, Terra no centro, para o modelo heliocêntrico, Sol no centro. E aqui nós temos então a primeira lei de Kepler, chamada Lei das Órbitas. A primeira lei de Kepler estabelece que a órbita dos planetas em torno do Sol tem o formato de uma elipse e o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Então, aqui em vermelho está a trajetória da órbita do planeta. Esse formato aqui é chamado de elipse. Uma elipse nada mais é do que um círculo que foi esticado pelas suas laterais. Então forma esse tipo de figura. Toda elipse tem 2 focos, foco 1, foco 2, são esses pontinhos pretos aqui. Como o Sol é orbitado pelo planeta, o Sol ocupa um desses 2 focos, tanto faz qual fosse ele, tudo bem? Aqui eu preciso ressaltar o primeiro detalhe. Esse tipo de elipse aqui, nesse formato bem alongado, não é o tipo de órbita que o nosso planeta faz em torno do Sol, tudo bem? Mais para frente veremos outras figuras que vai estar representado em uma escala mais adequada. Porém, esse tipo de figura serve muito bem para explicar o que é uma elipse. A segunda lei de Kepler, chamada de lei das áreas, diz que o vetor que liga o planeta à sua estrela percorre, descreve ou varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. O que isso significa? Significa que se você pegar uma linha reta que vai do Sol até o planeta e deixar ela se mover ao longo de um intervalo de tempo, vai ter uma área percorrida por esse vetor, por esse segmento. Se você pegar qualquer outro ponto da sua elipse e deixar esse mesmo vetor varrer uma área pelo mesmo intervalo de tempo, você vai ter uma área que é igual à área anterior. Ou seja, a área 1, que é essa varredura do lado esquerdo, num intervalo de tempo qualquer, ela é igual à área 2, que é essa varredura do lado direito, no mesmo intervalo de tempo. A partir dessa lei vem uma conclusão muito importante a respeito do movimento planetário, de que, para que essa relação se mantenha válida, a velocidade com que um planeta orbita uma estrela, ela não é constante. O planeta tem uma velocidade maior quando mais próximo do Sol e uma velocidade menor quando mais afastado do Sol. Nós damos nomes para essas posições. Quando um planeta está mais próximo do Sol, chamamos este ponto de periélio. E quando um planeta está mais afastado do Sol, chamamos este ponto de afélio. E a terceira lei de Kepler, chamada lei dos períodos, ela diz que o quadrado do período de revolução de um planeta é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita deste planeta. Aqui no texto, o professor usou
a nomenclatura distâncias médias, tudo bem? Isso não está totalmente incorreto. Porém, se você usar a distância média para órbitas muito excêntricas, como a órbita de um cometa, por exemplo, aí essa equação ela não vai funcionar mais. Por isso, eu usei o termo semi-eixo maior. Mas a ideia é estabelecida por esta equação. Período ao quadrado dividido por raio ao cubo, ou semi-eixo maior ao cubo, é igual a uma constante. Se você pegar o período de revolução, que é o tempo que um planeta leva para orbitar uma estrela, elevar ao quadrado e dividir pelo semi-eixo maior ao cubo dessa órbita, para qualquer planeta, o resultado sempre vai ser o mesmo. O resultado sempre vai ser uma constante. Dessa relação matemática vem a ideia de que quanto mais afastado do Sol um planeta está, maior é o tempo que ele leva para completar uma volta na estrela. E o tempo que se leva para completar uma volta em torno de uma estrela, nós chamamos isso de ano. Ou seja, quanto mais afastado o planeta está da estrela, maior é o seu ano. E aqui nós vamos entrar então na parte de astronomia. Bom, como eu disse anteriormente, a astronomia é uma das ciências mais antigas que existe, se não a mais antiga. Aqui nós temos algumas pessoas que influenciaram diretamente no que nós conhecemos hoje como astronomia moderna. Por exemplo, Tales de Mileto foi a primeira pessoa a definir o que seria um eclipse total, ter a ideia bem formada sobre esse tipo de evento astronômico. Ptolomeu foi o cara que definiu o sistema que conhecemos como geocêntrico, Terra no centro do universo, que foi refutado posteriormente por Copérnico, pelo sistema heliocentro, Sol no centro do universo. Quando eu digo a palavra universo, eu estou me referindo ao que eles achavam que o universo era naquela época, pois naquela época não se tinha registro de outros planetas, outras estrelas distantes. Então a concepção de universo daquela época era o que nós chamamos hoje de sistema solar. E um outro nome que merece destaque aqui é o Giordano Bruno. Primeiro porque ele não era cientista e ele tinha uma visão de infinidade. Ele achava que a criação divina era algo maior do que apenas um planeta e uma estrela. Ele acreditava na teoria do infinito, que o universo não teria fim e que nós seríamos apenas mais um planeta como tantos outros que existem por aí. Giordano Bruno foi castigado por isso e foi queimado vivo na fogueira. Outro nome que merece destaque é Tycho Brahe, que ele conseguiu definir alguns padrões muito interessantes astronômicos. Porém, ele não conseguiu resolver o problema do movimento aparente de Marte. Então, essa foto aqui é uma foto tirada a longo prazo, onde mostra esses pontinhos bem brilhantes, são a órbita de Marte vista da Terra. Então, Marte faz um movimento a início para a direita, e aí ele vem para a esquerda, e aí ele volta para a direita novamente. Como isso seria possível, né? Se um planeta estivesse orbitando a Terra, não seria possível ter esse tipo de órbita vista aqui da Terra. E isso serviu como base para que o modelo geocêntrico fosse abandonado de vez. E desse ponto em diante, os avanços astronômicos continuaram acontecendo, só que agora em uma velocidade muito maior. O William Herschel, por exemplo, foi um dos nomes que conseguiu identificar planetas com órbitas mais externas ainda, como por exemplo órbitas de Urano e de Netuno. Quando se fala em astronomia, não é possível deixar de lado fenômenos como os eclipses. Então, nós temos dois, o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse lunar acontece quando nós temos Sol, Terra e Lua, ou seja, a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, fazendo com que a luz do Sol não chegue mais na Lua. Aqui nós temos uma figura para demonstrar isso. Então, Sol, Terra, Lua, isso aqui não está em escala, tá pessoal? Sol, Terra e Lua, e a posição dos três é tal que a Lua fica em um lugar chamado de sombra, onde não chega a luz do Sol de maneira nenhuma. Então,
Quem estiver nesse lado do hemisfério terrestre vai poder ver a Lua desaparecer. E após um tempo ela volta a se tornar visível. Já o eclipse solar ele acontece em uma configuração diferente. Sol, Lua e Terra. Agora quem está fazendo sombra na Terra é a Lua. Temos aqui uma imagem também para ilustrar isso. Esse fundo brilhante que nós vemos nas imagens é o Sol e esse corpo negro ou um pouco mais opaco que está na frente é a Lua. Então a Lua impede que os raios do Sol cheguem até a Terra. Lógico que, como a Lua é muito pequena comparado ao Sol e à própria Terra, a Lua não consegue tampar totalmente o Sol, fazendo com que toda a Terra fique em uma escuridão, mas sim somente pontos específicos do planeta. Nesses pontos é dito eclipse solar total. E em pontos onde você consegue ver, por exemplo, a terceira imagem aqui, apenas a borda do Sol aparecendo atrás da Lua, é chamado então de eclipse parcial. E aqui nós falamos um pouco sobre os cometas então. Bom, cometas são blocos de gelo e pedra que descrevem órbitas em uma estrela. Então aqui na figura está representada a órbita do cometa Halley, um dos cometas mais famosos que nós temos. Então veja aqui, a sua órbita vai além da órbita de Netuno, ele faz a volta e aí ele entra em uma queda desenfreada em direção ao Sol e ele passa muito próximo da superfície do Sol e aí ele é jogado, arremessado para longe do Sol novamente e aí ele desenvolve uma outra órbita. Nessa figura aqui fica claro que as órbitas dos planetas mais próximos do Sol são praticamente círculos, ou seja, são elipses com uma excentricidade muito pequena. Por isso é comum você ouvir dizer que a órbita da Terra em torno do Sol é um círculo, mas não é, tudo bem? É uma elipse, só que com uma excentricidade pequena. Esses cometas eles têm muitas vezes uma cauda, que nada mais é do que gás solidificado na sua superfície por causa do frio extremo, e quando chega perto do Sol, essa superfície vai evaporando, deixando esse rastro então no céu que nós chamamos de cauda. E esse aqui é o fim da aula 7, pessoal. A próxima aula então é a aula 8 e nela foi visto os temas de vetores e força resultante. Bom, então uma retomada de conteúdo, né? As grandezas físicas elas são divididas entre escalares e vetoriais. Grandezas escalares podem ser representadas apenas com um número. Grandezas vetoriais precisam ser representadas com número, direção e sentido, não podendo esquecer em nenhum dos casos da sua respectiva unidade de medida. Os vetores eles são representados por uma seta. Então, o vetor velocidade, por exemplo, ou vetor v apenas, é essa seta grandona aqui. Nessa seta moram as três informações. O tamanho da seta é o que nós chamamos de módulo, ou seja, o valor numérico. A ponta da seta é o que indica o sentido, nesse caso pode estar aqui do lado direito ou aqui do lado esquerdo. E a inclinação dessa seta, podendo estar na vertical, na horizontal ou na diagonal, é o que representa a direção. Sempre que uma grandeza está sendo demonstrada na sua versão vetorial, aparece uma seta em cima da letra respectiva da grandeza. Essa seta ela é sempre para a direita, sempre desse jeito, tudo bem? É apenas uma notação na hora da escrita para representar que aquela grandeza está sendo tratada como um vetor. Então não precisa inverter a seta em cima da letra se o movimento estiver acontecendo para o outro lado, tudo bem? A operação matemática principal para se fazer com vetores é a soma. Nós podemos fazer essa soma de duas maneiras, da forma gráfica ou da forma algébrica. Na forma gráfica, basta apenas você montar os vetores. Então você repete o vetor A na sua direção e sentido, e aí você coloca o vetor B como seu início no final do vetor A. Então, vetor A, vetor B, a soma dos dois vetores, ou A mais B, é representado aqui pelo vetor C, que vai do início do A até o final do B. Se eu medir o tamanho desse vetor, eu tenho o módulo e a direção e o sentido estão representadas de forma gráfica aqui. Você vai usar essa regra sempre que você estiver somando vetores, independente de como esses vetores estejam. Aqui nós temos mais um exemplo. Vetor A mais vetor B
Então, vetor A mais vetor B, colocando eles sempre na mesma direção e no mesmo sentido que eles estavam isoladamente. Então, eu tenho aqui o vetor C, do final do B ao início do A, que seria a soma B mais A, ou a soma A mais B, vetor A, vetor B e o vetor C que sai do início do A e vai até o final do B. Para fazermos a soma algébrica, nós podemos usar 3 modelos diferentes de somas. Quando o ângulo entre os vetores é de 0 graus, quando o ângulo é de 180 graus ou quando o ângulo é de 90 graus. Para vetores com ângulo de 0 graus entre si, por exemplo, vetor A, da esquerda para a direita, com módulo 4, mais vetor B, da esquerda para a direita, com módulo 3. Então, basta você acoplar o vetor B no final do vetor A e somar o tamanho total desse vetor agora. 4 mais 3, 7. Então, o módulo do vetor C é 7. Se o ângulo entre eles for de 180 graus, o que isso significa? Significa que um está da esquerda para a direita e outro está da direita para a esquerda. Como vai ficar essa soma agora? Vetor A, da esquerda para a direita, mais vetor B, da direita para a esquerda. Quando você inverte o sentido de um vetor, no seu valor numérico basta colocar um sinal de menos na frente. Ou seja, eu vou fazer 4 menos 3. 4 menos 3, resultado 1. Porém, quando o ângulo entre os vetores é de 90 graus, aí a história fica um pouco diferente. Vetor A, horizontal, da esquerda para a direita. Vetor B, vertical, de baixo para cima. Módulo de A 4, módulo de B 3. Como eu faço essa soma então? Bom, basta montar a figura e tudo vai ficar claro. Colocando o vetor B no final do vetor A e ligando o início de A com o final de B, nós percebemos que cria uma figura chamada triângulo retângulo, onde o vetor C nada mais é do que a hipotenusa desse triângulo. Então, basta utilizar o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, substituindo 4 e 3, 16 mais 9, 25, tirando a raiz quadrada, C igual a 5. Esse é o caso mais particular que temos de somas de vetores, mas é o que mais vai aparecer nos exercícios futuros. Bom, para que nós vimos tudo isso? Para conseguirmos determinar a força resultante que atua em um sistema físico, porque a soma resultante nada mais é do que a soma individual de todos os vetores força. Para conseguir achar a força resultante de um sistema, então, é necessário inicialmente sabermos como somar vetores. E aqui é o fim da aula 8. Na aula 9, nós vemos cinemática vetorial. A diferença básica entre cinemática escalar e vetorial é que na escalar não nos importa a direção do movimento. Se o movimento é ao contrário, nós apenas colocamos um menos na frente e está tudo certo. Porém, na cinemática vetorial isso não pode acontecer. Nós precisamos levar em consideração a direção e o sentido desses movimentos. Por exemplo aqui, para ir do ponto A ao ponto B, eu faço uma trajetória que eu estou chamando aqui de ΔS. Porém, o deslocamento entre o ponto A e o ponto B é representado pelo vetor em linha reta entre esses dois pontos. Então, eu apresento ele como o vetor D, deslocamento. O vetor D nada mais é do que a união do ponto inicial até o ponto final desse movimento. Aqui o texto fala para nós um pouco sobre a diferença entre aceleração média escalar e aceleração média vetorial, porém é importante ressaltar que essa equação de aceleração média ela está incorreta, tá, gente? A aceleração média é ΔV sobre ΔT e não ΔS sobre ΔT. Muito cuidado. A cinemática vetorial ela fica mais evidente quando estamos estudando os movimentos circulares. Por exemplo, 2 pontos em um movimento circular, ponto A, ponto B. Velocidade no ponto A, VI. Velocidade no ponto B, V. Veja, como que eu encontro a aceleração nesse movimento? Eu faço vetor V menos vetor VI. Vetor VI seria diagonal para cima, eu coloco ele diagonal para baixo, porque é ao contrário. E aí eu uno os dois pontos, vetor ΔV. Então a variação da velocidade ela se dá para baixo.
Se a variação da velocidade se dá para baixo, significa que a aceleração também se dá para baixo, o que nos dá como resultado, então, a aceleração centrípeta do movimento. Ainda falando sobre aceleração, no movimento uniforme, a aceleração tangencial ela é igual a zero, pois no movimento uniforme não existe ganho de velocidade. E no movimento uniformemente variado, a aceleração tangencial ela é constante, ou o vetor aceleração tangencial ele é constante, porque no movimento uniformemente variado há um ganho de velocidade ao longo do tempo. E para finalizar essa ideia, nós temos aqui então a relação matemática que estabelece a aceleração centrípeta de um movimento circular, sendo como v ao quadrado, velocidade linear ao quadrado, dividido por r, que é o raio desse movimento. E se um movimento tiver duas acelerações, uma centrípeta e uma tangencial, para determinar a aceleração resultante, basta você desenvolver novamente o teorema de Pitágoras. Se os vetores formam um triângulo retângulo entre eles, eu encontro então essa hipotenusa estabelecendo a regra hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o que diz o teorema de Pitágoras. Pessoal, esse é o final da aula 9. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima. Valeu!